José Manuel Fernandes, bom dia. O que é que tu achas disto tudo? Olha, antes de achar disto tudo, tens aí uma coisa que eu gostava que os nossos ouvintes ouvissem. Vamos lá. Oi, espera, dá-me um segundo. Vamos ouvir. And the crowd is singing. And this suddenly has become a very moving moment, for Mr. Churchill too is singing, and he is conducting the singing of this song. Will you listen, please? Acho que estou a reconhecer. Isto não é o hino da alegria? Não é o hino da alegria, é a marcha da pompa e circunstância. Quem costuma ouvir aqueles famosos concertos dos proms, é sempre como acaba e sempre em glória. É uma canção... O fim é assim uma coisa espantosa. É assim uma coisa muito, muito em glória, e este era um momento de glória. Este era um momento de glória porque isto é o momento em que é anunciado pelo Churchill, numa praça completamente cheia de gente, há uma fotografia famosa, a vitória, não é? A vitória. E eu gostava de recordar o que é que no discurso, nas palavras que dirigiu, por acaso não sei se isto é na rádio, penso que é do discurso da rádio, ele a seguir também faz uma comunicação por rádio, ele tem umas palavras que hoje, ao dia de hoje, vale a pena recordar, que é: nos anos vindouros, não apenas o povo desta ilha, eu estou naturalmente a traduzir, mas do mundo, onde quer que o pássaro da liberdade cante nos corações humanos, olhará para trás e verá o que fizemos e dirá: não desesperem, não cedam à violência e à tirania, marchem em frente e morram, se necessário, invictos. Bem, ele era um orador absolutamente extraordinário, mas esta ideia de que há um pássaro da liberdade a cantar nos corações humanos e que vale a pena morrer por ele, às vezes, enfim, nós vemos de vez em quando sinais disso, vimos na Ucrânia sinais disso, mas às vezes parece que estamos mais preocupados com o conforto do dia seguinte do que com isso. E, desse ponto de vista, recordar o dia da vitória nesta altura, e o dia da Europa, que vem agora também, portanto, fica-se com a ideia de que isto que foi a grande herança para todo, digamos, aquilo que esteve na base da construção da ordem europeia, digamos assim, no pós-guerra, até que ponto é que se mantém vivo quando acontecem tantas coisas, designadamente, se quiseres, o que me preocupa mais é o que está a acontecer na Alemanha. Porque a Alemanha é o maior país da Europa, não apenas da União Europeia, da Europa, a sua maior potência económica, e é um país que está a passar por uma crise muito complexa, de que é sinal o que aconteceu ontem. Ontem, vá lá, houve a segunda votação, chegou a pensar-se que ia ser adiada há vários dias. Houve a segunda votação, o chanceler Merz acabou por ser aprovado, mas a humilhação a que ele foi sujeito pelos membros da sua própria coligação é um sinal muito inquietante do que pode vir aí. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque não sei exatamente a que horas é que ele recebeu uma mensagem do Zelensky, mas o Zelensky mandou-lhe uma mensagem ontem de esperança, de parabéns, e a dizer que esperava que a Alemanha ocupasse o lugar de liderança na Europa. Ele não disse que não tem tido, mas é quase subentendido que não tem tido. E esta questão é muito relevante nos tempos que vivemos, porque sabemos de facto que a Alemanha não tem ocupado esse lugar, não ocupou esse lugar nesta crise. Em várias vezes teve que ir arrastada e arrastando os pés, em várias ocasiões, na questão energética, na questão do fornecimento de armas, na questão das sanções, em muitas questões desse tipo, e tudo aquilo que aconteceu antes. Sabemos que a Alemanha está a passar por uma crise económica e havia na campanha eleitoral, pelo menos, o discurso da parte de Ferdinand Merz de mudança. Ora bem, acontece que o partido de Ferdinand Merz, a CDU, não teve os votos suficientes para fazer uma coligação forte, acabou por fazer uma coligação com os sociais-democratas, que eram quem estava no governo antes, e quem tinha estado no governo. Os sociais-democratas estão no poder há nem sei quanto tempo, porque já nos últimos 2 governos da Merkel faziam parte das coligações de poder. Portanto, estamos a falar em 10 anos, é muito tempo, E já vamos ver porque é que isso é importante.
Uma das questões, porque isto não acontece isoladamente, portanto, é óbvio que ontem, e há vários artigos hoje na imprensa internacional a sublinhar isso, quem sai beneficiado com o espetáculo de ontem, quer dizer, ontem que ele enfraquece a posição de Merz e fortalece as posições das oposições, particularmente da oposição mais forte. A oposição mais forte é a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido da direita populista, nacionalista, que está a subir nas sondagens. Neste momento as sondagens já não dão uma vitória clara da CDU, dariam um empate. Enfim, não sabemos se isso depois se materializaria dessa forma. E as soluções que na Alemanha parecem estar a ser pensadas e encaradas e por muitas pessoas defendidas para encarar este problema, a mim preocupam. Quer dizer, preocupam, que é algo que já vem de trás, e eu vou dizer várias coisas que me deixam incomodado nisto. Estamos a falar de um relatório que saiu no final da semana passada, portanto, do Gabinete de Defesa da Constituição, baseado, e aqui começa o meu primeiro desconforto, baseado num relatório de 1100 páginas que não foi tornado público. Portanto, em Portugal, devo dizer, isto não era possível. Não há documentos do Estado que possam ficar secretos, a não ser que sejam classificados como tal, como segredo de Estado, e a matéria aqui não pode ser considerada segredo de Estado, na minha perspectiva. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de um relatório que diz que a AfD é um partido extremista e perigoso e que, portanto, deve estar sujeito à vigilância. O que, no limite, significa que, no limite, não estou a dizer que já esteja a acontecer, no limite possam ser tomadas medidas que podem ir desde a proibição até, quer dizer, não, podem ir até à proibição, digamos assim, mas começar, por exemplo, em vigiar os telemóveis dos seus dirigentes, coisas deste género. É disso que estamos a falar. É uma situação muito... Bem, qual é o argumento da Alemanha? O argumento da Alemanha, temos a história que temos, e, portanto, não podemos permitir que, por via democrática, chegue ao poder um novo Hitler. Pronto, basicamente é este o argumento. Que é um argumento compreensível. A Alemanha tem a história que tem. O problema é as soluções que encontra para lidar com essa história que tem. Até agora pareciam que resolviam, mas se estudarmos bem a história das democracias, às vezes não resolvem. O que é que a Alemanha tem dito, e isto é uma coisa que é um tema noutros países, portanto podemos considerar que é um tema na Suécia, que é um tema na Holanda, que é um tema na Áustria, que é um tema em França, que também começa a ser um tema em Portugal, é a ideia de que a Constituição deve criar um quadro, como eles chamam os alemães, de democracia militante, para garantir que a ordem liberal, democrática liberal, não desaparece. Eu acho esta ideia um bocadinho, no limite, perigosa. Porque a democracia militante implica juízos de valor, como está agora a acontecer, sobre os atores políticos. E uma intervenção que não é democrática, é administrativa, porque estamos a falar de uma intervenção do poder. E, portanto, eu prefiro aquilo que, quando olho para as democracias, prefiro aquilo que é o modelo da limitação do poder executivo, e, portanto, há muitas formas de o fazer, limitação das alterações constitucionais, que tornam as coisas difíceis, limitação do poder executivo, portanto, o poder executivo é balanceado de muitas formas diferentes, portanto, na tua opinião, não se deve limitar o acesso ao poder, mas o exercício do poder. O exercício do poder, exatamente. Que é o modelo de checks and balance dos Estados Unidos. Particularmente, enfim, foi pela primeira vez constitucionalizado nos Estados Unidos. De alguma forma já estava, enfim, não há uma Constituição escrita, mas fazia parte também da tradição britânica. E desse ponto de vista, é muito interessante reler, procurem que se encontra facilmente na internet, reler um texto, ou o texto de uma intervenção que Karl Popper fez em Lisboa em 1987, numas conferências organizadas pela Presidência da República, na altura Mário Soares. É um texto sobre a democracia, o que é a democracia e quais são os problemas que pode haver na democracia. E ele tem, volta àquilo que é a sua definição preferida de democracia, que é também a minha, devo dizer. A democracia não é, como muitas pessoas às vezes acham, um regime em que se dá representação a todas as vozes e o governo da maioria.
a democracia é o regime que permite o povo afastar sem violência os governos que estão. Portanto, é mais uma questão instrumental de uma questão de representação. Portanto, nós temos, e isso, repara, vai ao encontro deste princípio. Se tiveres um governo limitado, um governo que não abuse do poder, permites que, na altura certa, o povo chegue lá e mande embora o governo de que não gosta. Portanto, e esta questão é importante. E repara, e vai ser seguramente tema de discussão nos Estados Unidos, portanto, perante uma situação em que pode haver concentração de poder e abuso de poder, apesar deles terem o poder muito dividido, até por razões de serem um Estado federal e por aí adiante. Bem, a Alemanha tem quase, quer dizer, tem, não digo que não limita o poder executivo, tem, mas tem um modelo de governo e de democracia que em muitos aspectos pode quase que impedir isto. Que é a obsessão com a representação proporcional. Porventura, não há nenhum país na Europa tão obsessivamente preocupado com a democracia proporcional. Portanto, qual é o mecanismo alemão? O mecanismo alemão é de 2 votos, com uma câmara de compensação, enfim, não vou entrar agora na questão eleitoral, mas basicamente o que diz é assim, todos os partidos tenham mais, portanto, tem uma cláusula mínima, 5%, que é de bom senso, e depois diz que todos os partidos acima disto são representados de forma proporcional no Parlamento. Isto acabou por permitir, ao princípio não era assim, mas acabou por permitir alguma polarização da representação parlamentar na Alemanha, que hoje em dia tem 2 partidos na extrema-esquerda, um partido na extrema-direita, os partidos tradicionais do centro, que também já não são os habituais 3, já são 4, os liberais e os verdes. Portanto, levou a que, nas últimas décadas quase, durante muito tempo, isto tinha como defeito haver um pequeno partido que era o árbitro, que eram os liberais, portanto, aparentemente isto era muito democrático, mas depois acabava a ser um partido pequeno que decidia quem era o governo, e isso aconteceu uma vez, porque fez uma aliança com os sociais-democratas e depois derrubou esse governo para fazer uma aliança com os cristãos-democratas e levar Kohl ao poder, Helmut Kohl. Portanto, Helmut Schmidt nunca perdoou isto aos liberais. Portanto, no fundo, a escolha do governo não foi uma consequência da votação dos eleitores, mas uma decisão de uma liderança partidária do pequeno partido, que tem uma força, uma representação excessiva, um peso excessivo. E depois pode ter outra consequência. Quando isto se estrelhaça muito, o resultado são governos em que há alguns partidos que nunca saem do poder. Coisa que aconteceu durante décadas na Áustria, coisa que na Alemanha está a começar a acontecer com esta polarização, mas que noutros países quase acontece, começa a ser muito, muito comum, como Dinamarca, Holanda, Bélgica. Há partidos que estão sempre no governo. Às vezes minoritários, outras vezes maioritários, outras vezes quase insignificantes, mas não saem de lá. E, portanto, cria-se aquela percepção que eu vou votar, mas não consigo afastá-los de lá, não consigo tirá-los de lá. E isto é corrosivo, de facto, para a democracia. E em Portugal nós não estamos aí, mas no limite também pode vir a acontecer. Portanto, o que Popper propõe é que haja sistemas maioritários, como é o sistema inglês e americano, em que, portanto, na prática impõe um sistema bipartidário, mas mesmo isso, e mesmo esses sistemas às vezes passam por crises. Na América, portanto, ao contrário do que muita gente disse que a primeira eleição de Trump ia acabar a democracia, como se viu, não acabou. Eu estou convencido que também não vai acabar com a segunda, apesar de todas as críticas que possa fazer a muitas coisas que ele está a fazer, e designadamente, porque, por exemplo, ainda agora, esta semana, juízes conservadores, mas que têm um poder independente dele, portanto, não dependem de nomeações dele, já só puseram a ele e já o barraram. Portanto, as coisas não são assim. A máquina funciona. A máquina, com todos os seus defeitos, funciona. Mas agora temos também em Inglaterra uma situação que pode ser complicada. O sistema inglês viveu basicamente sempre baseado num sistema de 2 partidos. Primeiro eram os chamados Whigs, que eram, enfim, antepassados dos liberais, aquilo não é bem a mesma coisa, e os Tories, portanto, esses sim com uma linha mais de continuidade relativamente aos conservadores. Depois houve uma altura, há sensivelmente 100 anos, que os Whigs, que repara, o primeiro-ministro da Primeira Guerra Mundial é um liberal. Portanto,
E nessa altura o Churchill estava no Partido Liberal, portanto, mas eles na altura são derrotados e portanto, começam a perder influência e crescem os trabalhistas, que era uma coisa que surge no final do século XIX, vai crescendo, até que tem o primeiro governo ainda da década de 20 do século passado, e depois o primeiro governo a sério a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, e a partir daí houve sempre possibilidade de um momento para o outro substituir. Nos dias de hoje há uma coisa que às vezes acontece e que tem acontecido e começa a ser um problema da política moderna até pela sua interligação e as suas interdependências, é que os partidos da oposição prometem mudança e quando chegam lá têm dificuldade em concretizar a mudança. Portanto, uma coisa é querer fazer diferente, outra coisa é conseguir fazer diferente. E não é porque, de repente, traem os seus princípios, é porque, de facto, há muitas interdependências e muitas questões muito complexas e, neste momento, o Partido Trabalhista britânico, que teve uma votação que não foi espetacular, pelo contrário, em termos de votação proporcional, ficou nos 30 e poucos %, mas tem uma maioria esmagadora no Parlamento inglês, precisamente fruto deste sistema, acaba de ir a teste numas eleições locais e perdeu o teste para um partido insurgente, digamos assim, que é o Reform, e toda a gente da Inglaterra, no Reino Unido, se interroga sobre a sobrevivência ou não do sistema de dois partidos com a erupção do Reform. E o Reform é um partido que, portanto, dirigido pelo Sr. Nigel Farage, portanto, o amigo de Trump no Reino Unido, não era o único, enfim, e que seguramente o político mais talentoso do Reino Unido, em termos de inspiração, de capacidade de intervenção, de espontaneidade, de forma de estar, tudo, não é? Portanto, e às vezes há este aspecto que as pessoas desvalorizam, mas que é muito relevante e que tem uma... Enfim, ele saiu da política, voltou à política, enfim, não interessa agora contar toda a história dele, mas há ali também uma perturbação que, pelo sistema inglês, com a maioria que existe no Parlamento, vamos ter tempo para digerir tudo isto, não haverá eleições a não ser daqui a 4 anos, no limite, portanto há tempo, o sistema está feito para isso. No caso alemão, nem temos a certeza que haja tempo, porque uma das coisas que aconteceu com a negociação do governo, e isso está a dar gás, precisamente, à AfD, e esta votação ainda mais gás deu, porque se percebeu o grau de mal-estar dos dois partidos da coligação, portanto foram deserções dos partidos da coligação que permitiram o primeiro chumbo. Essas negociações levaram a que, sobretudo no partido que ganhou as eleições, portanto o partido, a CDU, houvesse a sensação de que nós prometemos e não vamos realizar porque já cedemos tudo aos sociais-democratas, e os sociais-democratas, e não só eles, também os verdes, fizeram exigências que fazem com que, não direi que tudo fica na mesma, mas muito parecido com isso, por exemplo, na questão da defesa, do investimento da defesa, por exemplo, nas questões, nas reformas nos sistemas de segurança social e por aí adiante. Portanto, temos uma situação que pode favorecer os que estão de fora e que às vezes nem sequer precisam de dizer exatamente o que vão fazer, vão dizer estamos fartos deles. E nós temos cá e saem de todo lado, nomeadamente em Portugal. Isso. Não se pergunta ao André Ventura o que é que ele vai fazer, diz apenas aquilo que ele diz nos cartazes, que é... É contra. Não, eles estiveram lá há muito tempo, agora é a minha vez, dê-me a oportunidade. Portanto, e há esta percepção. Portanto, isto no caso alemão, designadamente em relação à AfD, tem características, na minha perspectiva, mais radicais e mais preocupantes do que outros partidos da mesma família, mais ou menos, ao ponto de, nas últimas eleições europeias, o Rassemblement Nacional, portanto, a União Nacional Francesa, se ter chutado fora. Não queremos aqueles senhores que nos andam a dizer coisas que nós não aceitamos. Mas nós estamos nos dias em que, neste momento, provavelmente, em Bratislava, está um senhor a apanhar o avião, que é o primeiro-ministro, chamado Roberto Fico, que começou a sua carreira política nos sociais-democratas para ir a Moscovo assistir às celebrações do Dia da Vitória, que lá são dia 9, não são dia 8. Se quiseres, depois podemos contar porquê, mas é uma... Portanto, é no dia seguinte àquela celebração do Churchill que acabámos de ouvir, por razões que têm a ver com uma tensão entre o Stalin e os aliados e com a hora a que foi assinada a rendição formal, que na Europa Ocidental ainda era dia 8, na Rússia já era dia 9. Pronto.
Ora bem, esse senhor vai a Moscovo, onde se encontrará não apenas com Putin, mas também com Xi Jinping. Obviamente estará no mesmo ambiente que Xi Jinping. Numa cidade e num país onde os sinais, independentemente da guerra, independentemente disso tudo, repara como é que Putin se escolheu, ou está a escolher celebrar este 80º aniversário da vitória. Primeiro sinal. Volgogrado, uma cidade do sul, uma cidade no Volga, a cidade que em tempos chamou-se Stalingrado e que voltou a chamar-se Volgogrado, portanto era Volgogrado, passou a Stalingrado, voltou a Volgogrado. O que é que ele achou que era uma boa ideia, o Putin? Batizar o aeroporto de Volgogrado Stalingrado. Portanto, Stalin regressa, enfim, não é pela porta grande, mas para já meteu o pé na porta. E não há grande dúvida sobre isso, porque os discursos de Putin, ele considera muito mais Stalin do que, por exemplo, Lenin, de quem culpa, por exemplo, pela independência da Ucrânia. Mas porventura, mais significativo que isto é a forma escolhida para a celebração em Moscovo. Em Moscovo, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram, sim. Construíram uma réplica à escala 1 por 1, portanto, reparem a dimensão disto, é uma coisa, do Reichstag. O Reichstag era o edifício do Parlamento Alemão. Hoje em dia, o Bundestag está construído por trás, no mesmo bloco do Reichstag. Portanto, o Reichstag era aquele edifício que herdeu e permitiu ao Hitler tomar o poder. O Reichstag é o edifício onde nós vemos, provavelmente na fotografia mais famosa, uma das mais famosas da Segunda Guerra Mundial, 2 soldados russos ou soviéticos a colocarem uma bandeira vermelha da União Soviética. Ora bem, é isso que eles vão repetir. Tenho uma dúvida aqui, é saber se vão repetir como deve ser, isto é, com os relógios. Na pessoa, nos que lá vão fazer aquilo, colocarem os relógios, os vários relógios que eles traziam nos pulsos, porque os soldados russos roubavam os relógios. Quer dizer, enfim, é o mínimo, as violações são muito pior. Isso. Roubavam os relógios e, portanto, na fotografia oficial os relógios estão limpos, a fotografia foi retocada. Não sei se eles vão fazer isso de facto fiel ao original, suspeito que não, vão usar a versão retocada. Nem sei se vão convidar para aquela cerimónia um ucraniano e um georgiano, porque aqueles 2 soldados, um era ucraniano e outro era georgiano. Mas isto tem muito significado. Portanto, nós tivemos um drama no Bundestag, 2 dias ou 3 dias antes de, em Moscovo, haver uma cerimónia quase guerreira, cenográfica, daquilo que é visto como sendo a grande glória de Putin e da Rússia atual, o grande registro, a grande referência histórica. Portanto, eu acho que nós estamos a viver, de facto, um período em que há muitas nuvens e as nuvens não se resolvem, volto ao meu tema, não se resolvem administrativamente. Portanto, houve uma decisão até do país e depois da União Europeia de impedir um candidato na Roménia de ir à segunda volta das eleições. Nunca achei que fosse uma boa solução. O resultado é, temos um candidato quase igual a ir com grande vantagem à segunda volta das eleições, a prometer que vai nomear o candidato barrado para primeiro-ministro e não sei se de alguma forma vai ser possível que ele não ganhe as eleições. Ele vai à segunda volta com 40% dos votos, o dobro do candidato em segundo lugar. Os 2 candidatos que passam à segunda volta são candidatos de fora do sistema. Portanto, enfim, apesar de tudo, já é presidente da Câmara de Bucareste, o que ficou em segundo lugar. Mas os candidatos dos partidos tradicionais, portanto liberais e sociais-democratas, ficaram cá para baixo, portanto não vão à segunda volta. Portanto, mais uma vez, uma insurgência contra os partidos do sistema, num país muito complicado como é a Roménia, com uma história política muito, muito complicada, e nós já temos a acumulação de sinais em alguns destes países do leste inquietantes. Roménia, o Sr. Roberto Fico na Eslováquia, o Viktor Orbán na Hungria. Vamos ver o que acontece nas eleições polacas, se bem que aí não haja risco são todos antirrussos. Os polacos são todos antirrussos, aí não há. Tem uma história que não lhes permite outra alternativa, portanto é um bocadinho diferente, mas portanto temos aqui muitas situações de facto que nos levam, quer dizer, nós falamos muito de achar que a ordem mundial
está a colapsar por causa da eleição americana. E em boa parte isso é verdade, em boa parte é verdade. Mas a ordem europeia, se quisermos, que não é apenas a ordem da União Europeia, é a ordem europeia, também está em grave crise, e aqui é interno, é por dentro, são coisas que estão a borbulhar nos nossos organismos, nas nossas democracias, e que já vêm a borbulhar de trás. E eu creio que é difícil não encarar isto com bastante preocupação.